O que você quer dizer com viver momento por momento? Resposta: uma coisa que tem continuidade nunca pode ser nova. Pense nisso a fundo e verá. Não é nenhum problema complicado. Não há dúvida que, se eu consigo completar cada dia, sem transportar para o dia seguinte minhas ansiedades, minhas tribulações, saberei enfrentar de maneira nova o dia de amanhã. O enfrentar o desafio de maneira nova é criação. E não haverá criação se não houver um findar. Enfrentar o que é novo com o que é velho. Portanto, há necessidade de que o velho termine, para enfrentar o novo. Há necessidade de um findar todos os minutos, de modo que cada minuto seja um minuto novo. Isso não é nenhuma imagem, nem devaneio poético. Se experimentar, verificará o que acontece. Mas nós queremos continuar, subsistir. Queremos uma continuação de momento em momento, dia por dia, porque pensamos que sem continuidade não existimos. Ora, o que é capaz de continuar pode se renovar? Pode ser novo? É evidente que só pode haver uma coisa nova quando há um findar. Seu pensamento é contínuo, e o pensamento é resultado do passado. É uma continuação do passado que, em conjunção com o presente, cria e modifica o futuro. Mas o passado, atravessando o presente para o futuro, é sempre uma continuidade. Não há solução da mesma. Só na quebra da continuidade se pode ver algo novo. O pensamento precisa extinguir-se para que o novo exista. Mas você bem sabe o que estamos fazendo. Estamos nos servindo do presente como de uma passagem do passado para o futuro. Não é o que estamos fazendo? Para nós, o presente é sem importância. Ao pensamento, que é a ação presente, que é a relação presente, não atribuímos importância alguma. Atribuímos importância ao produto, ao resultado do pensamento, que é futuro ou o passado. Já não notou como os velhos contemplam o passado? E também como os jovens contemplam o passado, às vezes, ou o futuro? Ocupam-se de si mesmos no passado ou no futuro e nunca dão inteira atenção ao presente. Dessa maneira, usamos o presente como uma passagem para outra coisa, não havendo, por isso, consideração e observação do presente. E para observar-se o presente, o passado precisa morrer. Certo, para percebermos o que é, não podemos olhar o presente através do passado. Se desejo compreender vocês, devo lhes olhar diretamente e não por meio dos meus velhos preconceitos, porque nesse caso estou apenas olhando os meus preconceitos. Só posso olhar para vocês quando não existirem preconceitos. Por essa razão, precisamos pôr fim aos preconceitos. Assim, para compreendermos o que é ação, que é relação a cada momento, há necessidade de estarmos novos. Portanto, o passado precisa terminar. E isso não é nenhuma teoria. Experimente para ver como esse findar não é tão difícil como te parece. Enquanto está escutando, experimente e verá como é fácil findar completamente o pensamento e ficar apto para descobrir. Isso é, quando não está influenciado, quando está interessado numa coisa, vitalmente, profundamente, você a olha por uma maneira totalmente nova.
O próprio interesse expulsa o passado. Só te interessa observar o que é e deixar que ele se revele a você. Ao perceber a verdade disso, a sua mente se desocupa momento por momento. Portanto, está descobrindo tudo por uma nova forma. E é por isso que o conhecimento nunca pode ser novo. Só a sabedoria é nova. O conhecimento pode ser dado na escola, mas a sabedoria não pode ser ensinada. Uma escola de sabedoria é um absurdo. A sabedoria é o descobrimento e a compreensão do que é, momento por momento. E como se você pode ensinar a observar o que é, como você pode fazer isso? Se te ensinam, isso é conhecimento, o qual se interpõe entre você e o fato. O conhecimento, por consequência, é uma barreira diante do novo. E uma mente cheia de conhecimento não pode compreender o que é. Você é instruído, não é? E é nova sua mente? Ou ela está repleta de fatos armazenados na memória? E uma mente que se torna dia a dia em mero repositório de fatos, como pode uma mente dessas perceber uma coisa nova? Para perceber o que é novo, requer-se completa ausência de conhecimentos passados. Só no descobrimento do que é, instante por instante, se encontra a liberdade que a sabedoria traz. A sabedoria, portanto, é algo novo, não repetido. Não é uma coisa aprendida de um livro escolar, ou de Sankara, ou Bhagavad Gita, ou do Cristo. Vemos que o conhecimento que continua é uma barreira à compreensão do novo. Se quando escuta, põe em atividade os seus conhecimentos anteriores, como você pode compreender? Primeiro você deve escutar. Senhor, um engenheiro tem conhecimentos relativos à resistência de materiais, mas quando vai construir uma ponte, precisa primeiro estudar o local e o solo. Precisa estudá-los independentemente da estrutura que vai construir. O que significa que precisa olhá-los de maneira nova, e não apenas copiando de um livro. Mas há sempre perigo nas comparações. Por isso convém usá-las com sobriedade. O que importa é que haja uma renovação e que nela haja criação, um ímpeto criador, um renascimento constante. E isso só é possível quando morremos a cada minuto. Assim pode a mente receber a verdade. A verdade não é uma coisa absoluta, definitiva e remota. Ela existe para descobrirmos momento por momento. E não podemos descobri-la num estado de continuidade. Não pode haver liberdade na continuidade. Continuidade, afinal de contas, é memória. E como pode a memória ser nova? Como pode a memória, que é a experiência, que é o passado, compreender o presente? Só quando o passado está perfeitamente compreendido e a mente vazia, pode ela perceber o presente na sua significação integral. Mas, em geral, a nossa mente não está vazia. As nossas mentes estão cheias de conhecimentos e não são mentes que pensam. São mentes que só sabem repetir. Gramofones que mudam os discos de acordo com as circunstâncias. E em tais condições, a mente é incapaz de descobrir o novo. Só algo novo no findar. Mas você tem medo disso. Tem medo do findar. E tudo o que fala, toda a sua acumulação de atos, constitui uma proteção, uma fuga disso.
Você, portanto, busca a continuidade, mas a continuidade nunca é nova. Nela não pode dar-se renovação. Nunca há um vazio onde possa receber. Assim, a mente só pode se renovar quando está vazia, e não quando repleta das suas ansiedades do dia a dia. E com o findar da mente, há uma criação que é eterna. Krishnamurti, quanto mais te ouço, mais sinto a verdade dos antigos ensinos do Cristo, do Sankara, do Bhagavad Gita e da Teosofia. É verdade que nunca os leu? Resposta. Responderei em primeiro lugar a segunda parte da pergunta e depois a primeira parte. É verdade que nunca os leu? Não, Senhor, nunca os li. E que mal há nisso? Está surpreso? Escandalizado? Mas por que lê-los? Por que deseja os livros dos outros quando você tem o seu próprio livro? Por que deseja ler a Bíblia ou o Sankara? Sem dúvida, porque deseja confirmação, porque deseja se conformar. Eis porque a maioria das pessoas lê. Querem ver confirmada sua crença ou sua opinião, para terem uma segurança, um abrigo, uma certeza. E pode-se descobrir alguma coisa nova na certeza? Claro que não. Um homem que está certo psicologicamente é incapaz de descobrir. Então, por que ler? Você pode ler por simples divertimento, ou com o fim de acumular fatos, ou ler também para adquirir o que chama sabedoria, e pensa ter compreendido todas as coisas porque pode citar o Sankara. Pensa que, citando Sankara, possui o inteiro significado da vida. O homem que cita não pensa, porque repete o que outro disse. Senhores, se não tivessem lido livro algum, nem o Bhagavad Gita, nem Sankara, o que vocês fariam? Teriam de empreender sozinhos a uma viagem para o desconhecido, aventurar-se sozinhos. Quando descobre alguma coisa, o que descobre te pertence. Não necessita, então, de livro algum. Não li o Bhagavad Gita, nem nenhum outro livro de religião, psicologia ou filosofia, mas descobri algo. E desse descobrimento só é possível quando somos livres, e não mediante repetição. Esse descobrimento é muito mais grandioso do que a experiência alheia, porque descobrimento não é repetição, não é uma cópia. Vou passar agora a primeira parte da pergunta. Senhor, por que compara? Qual é o processo da comparação? Por que diz, o que fala tem semelhança com Sankara? Se tem ou não semelhança, isso nada importa. A verdade não pode ser sempre a mesma, ela é sempre nova. Se conserva a mesma, não é a verdade. Porque a verdade é viva, momento por momento. Não pode ser hoje o que foi ontem. Mas por que compara? Não é porque quer se sentir seguro? Sentir que não tem necessidade de pensar, visto que o que digo é o que o Sankara disse? Você leu o Sankara e pensa que compreendeu,
Assim compara e se põe à vontade. E isso se pode fazer num instante e sem esforço. Na verdade, meu amigo, nada compreendeu. E é por isso que compara. Quando compara, não há compreensão. Para compreender, devemos olhar diretamente a coisa que nos apresenta. E uma mente que compara é indolente e desperdiçada. É uma mente que vive na segurança, que está fechada na satisfação. Uma mente em tais condições não pode em absoluto compreender a verdade. A verdade é uma coisa viva e não estática. É uma coisa que é viva e incomparável. Não se pode comparar com o passado ou o futuro. A verdade é incomparável de instante em instante. E para a mente que tenta compará-la, pesá-la, julgá-la, não existe verdade alguma. Para essa mente só há propaganda e repetição. E repetição é mentira, não é verdade? Repete porque não está experimentando. E o homem que está experimentando nunca repete, porque a verdade não pode ser repetida. Não podemos repetir a verdade, mas tão somente a nossa conclusão, nosso juízo a respeito dela. Portanto, a mente que compara, a mente que diz, o que está dizendo é exatamente o que disse o Sankara. Essa mente deseja continuidade e, portanto, está paralisada e morta. Senhor, não existe canção em seu coração se se limita a repetir uma canção e, portanto, seguir o cantor. O que importa não é se eu li livros sagrados, ou se o que eu digo é comparável ao que disse Sankara, o Bhagavad Gita ou o Cristo. O que importa é saber por que repete e por que compara. Compreenda a razão por que compara e compreenderá você mesmo. A compreensão de você mesmo é muito mais importante do que a sua compreensão de Sankara. Por o que é, tem muito mais importância do que Sankara ou qualquer outra ideologia. É só através de você mesmo que descobre a verdade. Você é o descobridor da verdade, e não Sankara, nem o Bhagavad Gita, que nada significam, servindo apenas como um meio de você se hipnotizar, tal como ler os jornais. Assim, a mente que é capaz de receber a verdade não compara, porque a verdade é incomparável. Para receber a verdade, a mente precisa estar só. E ela não está só quando está sob a influência de Sankara ou Buda. Portanto, toda influência, todo condicionamento deve desaparecer. Só nesse estado em que o conhecimento cessou, de todo existe um findar e, consequentemente, a solidão da verdade. Se nos for possível compreender integralmente o problema do buscar, do procurar, talvez estejamos em condições de compreender o complexo problema da insatisfação e do descontentamento. Muitos de nós estamos em busca de alguma coisa em vários níveis da existência, conforto físico ou bem-estar psicológico. E dizemos que estamos à procura da verdade ou da sabedoria. Ora,
O que significa isso de fato? O que estamos procurando? Só podemos procurar uma coisa que conhecemos. Não podemos procurar uma coisa que desconhecemos. Não podemos procurar uma coisa que não sabemos se existe. Só podemos procurar algo que tivemos e perdemos. A busca é o desejo de satisfação. Em geral, vivemos insatisfeitos, exterior e interiormente. E se nos observamos com toda a atenção, vemos que o descontentamento é apenas a busca de uma satisfação permanente em diferentes níveis da existência, a qual chamamos verdade, felicidade, compreensão ou por outro nome qualquer. Basicamente, esse impulso consiste em encontrar satisfação permanente. E estando descontentes com tudo quanto fazemos, não encontrando satisfação em nenhuma das coisas que tentamos, apelamos para um instrutor, uma religião, um caminho, outra pessoa, na esperança de achar satisfação definitiva. Assim, essencialmente, a nossa busca não visa a verdade, mas a satisfação. Muitos de nós estamos descontentes, insatisfeitos com as coisas como são. E a nossa luta psicológica, nossa luta interior, visa encontrar um refúgio permanente. Quer seja um refúgio de ideias, quer de relações imediatas. O impulso básico é um desejo de alcançar satisfação completa. Esse impulso é o que chamamos buscar. Experimentamos várias satisfações, vários ismos, inclusive o comunismo. E quando eles não satisfazem, apelamos para a religião e conseguimos alguns gurus, um depois do outro, ou nos tornamos cínicos. O cinismo também proporciona grande satisfação. Nossa busca é sempre no sentido de um estado mental isento de toda e qualquer perturbação, de toda luta, no qual haja uma satisfação completa. Existirá a possibilidade de completa satisfação em qualquer coisa que a mente busque? A mente anda em busca de suas próprias projeções, que são proporcionadoras de satisfação, de aprazimento, e no momento em que acha inconveniente uma dessas projeções, alarga e passa para outra. Isso é, estamos em busca de um estado psicológico tão tranquilizador, tão conciliatório, que elimine todos os conflitos. Se examinarmos profundamente, veremos que um tal estado é uma impossibilidade, a não ser que vivamos na ilusão ou ligados a uma forma qualquer de asserção psicológica. Pode o descontentamento encontrar satisfação permanente? E com o que é que estamos descontentes? Queremos um emprego melhor, mais dinheiro, uma esposa melhor, ou uma fórmula religiosa melhor? Se examinarmos com atenção, veremos que todo o nosso descontentamento é uma busca de satisfação permanente, e que a satisfação permanente é impossível. A própria segurança física é impossível. Quanto mais desejamos estar em segurança, tanto mais ficamos fechados, tanto mais nos tornamos nacionalistas e o resultado final é a guerra. Nessas condições, enquanto andarmos em busca de satisfação, haverá conflito cada vez maior. E é possível ficarmos contentes? O que é o contentamento de fato? O que produz o contentamento?
como ele aparece? O contentamento, sem dúvida, só aparece quando compreendemos o que é. O que produz descontentamento é a maneira complexa por que encaramos o que é. Por causa do meu desejo de transformar o que é numa coisa diferente, existe a luta do vir a ser. Mas a mera aceitação do que é também cria um problema. Por certo, para compreender o que é, requer-se uma vigilância passiva, sem o desejo de transformá-lo em coisa diferente. Significa que devemos estar passivamente cônscios do que é. Então é possível transcendermos o mero aspecto exterior do que é. O que é nunca é estático, embora a nossa reação possa ser estática. Nosso problema, portanto, não é a busca de satisfação definitiva que chamamos Deus, ou de um melhor estado de relação, mas sim a compreensão do que é. Para compreender o que é, requer-se uma mente extraordinariamente ágil, que perceba a futilidade do desejo de transformar o que é em outra coisa, ou de comparar ou procurar conciliar o que é com outra coisa. Essa compreensão vem não por meio de disciplina, controle ou autossacrifício, mas sim pelo afastamento dos obstáculos que nos impedem de ver diretamente o que é. A satisfação é infindável, contínua, e a menos que percebamos isso, somos incapazes de aceitar o que é tal como é. A relação direta com o que é, eis a ação correta. Ação baseada numa ideia não passa de autoprojeção. A ideia, o ideal, a ideologia, tudo isso faz parte do processo do pensamento. E o pensamento é uma reação a condicionamento em qualquer nível. Portanto, o cultivo de uma ideia, de um ideal, de uma ideologia, é um círculo em que a mente fica encerrada. Quando percebemos todo o processo da mente e suas ardilosas manobras, só então há a compreensão produtiva de transformação. Numa de suas palestras, você disse que quando uma pessoa reza, recebe, mas terá que pagar no fim. Qual é a entidade que atende às nossas preces e por que não conseguimos tudo o que pedimos? Resposta: não se alegra verificar que nem tudo o que pede por meio da prece te é concedido? Não seria isso mortalmente fastidioso? Devia haver todo o conjunto do quadro e não apenas a parte de que você gosta. A maioria reza para se satisfazer. Suas preces são petições, súplicas de ajuda para sair de sua própria confusão. É bem evidente que só ora quando está confuso, atribulado, quando é infeliz. Não ora quando sente alegria, mas só quando sente medo e quando sente dor. O que acontece quando você ora? Por favor, experimente pessoalmente e observe o que acontece. Quando ora, tranquiliza a mente com a repetição de certas frases. Isso é, a mente é posta quieta,
narcotizada pela repetição de uma porção de palavras ou pela fixação do olhar num retrato ou numa imagem. Quando a mente superficial está tranquila, nessa camada superior da mente, insinua-se a resposta mais satisfatória. A prece coletiva tem um efeito idêntico. Você suplica e estende o chapéu para receber. Deseja satisfação, deseja uma fuga da sua confusão. Assim, quando a mente está anestesiada ou parcialmente adormecida, nela se projeta inconscientemente a resposta satisfatória, a qual é a influência geral do mundo que te rodeia. Existe o reservatório coletivo da ganância, do desejo universal de livrar-se do que é. E quando destampa, consegue naturalmente o que deseja. Mas esse reservatório, será Deus a verdade suprema? Por favor, examinem bem, observe com toda a atenção e verá. Quando ora a Deus, ora algo com que está em relação. E só pode estar em relação com uma coisa que conhece. Logo, seu Deus é uma projeção de você mesmo, herdada ou adquirida. Quando a mente suplica, terá uma resposta. Mas essa resposta será sempre mais aprisionante e mais perturbadora. E criará novos problemas. É esse o preço que se paga. Quando canta ou entoa litanias, em conjunto está apenas evitando o que é, procurando um meio de fugir do que é. As fugas dão suas satisfações, mas o seu preço é que terá ainda de enfrentar o problema, o qual te segue como uma sombra. Suas preces poderão te proporcionar satisfação, algumas vezes, mas vive eternamente aflito e deseja fugir. Sua busca é a busca do evitar. O compreender requer vigilância, conhecimento de cada pensamento, de cada gesto, mas você é indolente. Tem incômodas maneiras de fugir que te ajudam a evitar a compreensão de você mesmo, o criador do sofrimento. Se não compreende o problema de você mesmo, de suas ambições, de sua ganância, sua exploração, o seu desejo de manter a desigualdade, se não encara de frente a frente o fato de que você é que é o criador da dor e do sofrimento no mundo, que valor tem suas preces? Você é o problema. Não pode fugir dele definitivamente e só você será capaz de dissolvê-lo pela sua integral compreensão. Assim, a sua prece é um obstáculo à compreensão. Há uma prece de espécie diferente, um estado mental em que não há pedido, não há súplica. Nessa prece, talvez seja inadequada essa palavra, mas nessa prece não há movimento de estender a mão, não há recusa. Ela não é uma fórmula, não pode ser produzida por artifício de espécie alguma. Esse estado mental não é uma busca de resultado, é tranquilidade. Não pode ser pensado, nem praticado, nem meditado. Só esse estado mental pode descobrir a verdade e permitir a sua manifestação. E só ele pode dar solução ao nosso problema. Esse estado sereno da mente surge quando o que é observado e compreendido. E a mente é então capaz de receber o infinito.